Você, que foi escolhido, saiba disto. Os seus adversários não percebem o que está chegando, porque o seu lado da história está prestes a deixá-lo sem ar. Você sabe muito mais do que eles jamais acreditaram que você poderia saber. Neste exato momento, você detém informações que fariam o sangue deles gelar. Nomes, datas, conexões que eles pensavam estar enterradas para sempre. E aqui está o que vem a seguir. A sua verdade vai atingir a atmosfera como uma onda de choque. Muitas mãos participaram da sua traição, e cada uma delas está prestes a ser exposta. Várias pessoas se coordenaram contra você. Isso não foi aleatório, isso não foi coincidência. Havia uma organização clara, havia intenção guiando cada ação. Isso foi uma guerra. Quer a coordenação tenha acontecido desde o início, ou o recrutamento tenha ocorrido um por um, eles sincronizaram tudo. Eles alinharam as histórias deles, criaram uma linha do tempo que pintava você como o vilão, enquanto se colocavam como vítimas ou heróis. Talvez colegas de trabalho tenham se reunido a portas fechadas, talvez familiares tenham feito chamadas em conferência, talvez amigos tenham feito pactos, talvez vizinhos tenham formado alianças, talvez oficiais com títulos tenham escolhido a corrupção em vez da integridade. Quem quer que tenha participado acreditava que números criavam poder. Eles pensavam que coordenação significava controle. Eles acreditavam que se todos dissessem a mesma coisa, as pessoas acreditariam e a sua destruição estaria completa. Mas as mentiras exigem manutenção constante. A verdade, ela apenas existe. Quando várias pessoas tentam manter narrativas falsas idênticas, alguém eventualmente escorrega. As histórias mudam um pouco, as datas param de bater, os detalhes contradizem uns aos outros. Você começou a notar as inconsistências, as coisas não batiam. Cada inconsistência tornou-se uma rachadura na fundação deles. Quando você examinou essas rachaduras, tudo começou a desmoronar. Eles pensavam que a escuridão fornecia cobertura, sentiam que seus segredos estavam seguros, acreditavam que o tempo enterraria seus feitos. Eles assumiram que a complexidade criaria confusão. O que eles esqueceram foi a sua conexão com aquele que vê tudo, aquele que sabe o fim desde o começo, aquele que opera fora das limitações humanas. Eles fizeram seus planos, o céu riu e entregou a planta do projeto nas suas mãos. Isso marcou o início de algo maior. Foi quando os planos deles começaram a ruir. Foi neste momento que você deixou de ser o alvo e se tornou o caçador da verdade. A mudança aconteceu e a maioria deles nem percebeu. Deus não lhe deu apenas informações, ele colocou você numa caça ao tesouro. Cada peça levava a outra peça. Cada revelação abria portas para novas revelações. Você acordava sabendo que devia verificar um lugar específico. Você encontrava aleatoriamente alguém que mencionava algo que confirmava o que você sentiu no início da manhã. Você ouviu uma conversa que dava contexto a um nome que caiu no seu espírito. Você descobriu um documento que conectava duas pessoas cujo relacionamento você nem sabia que existia. Isso é um trabalho de detetive sobrenatural. Você tem seguido migalhas de pão que apareceram no tempo perfeito. Uma mensagem de texto no momento exato. Uma postagem em rede social que revelou demais. Um deslize de língua durante uma conversa. Alguém ficando confortável demais e dizendo coisas que deveriam ter permanecido privadas. Cada pista levou você mais fundo na verdade. Cada descoberta mostrou a você outra camada da operação deles. Você sabe sobre os relatórios falsos que foram arquivados contra você. Você sabe a exata escolha de palavras que eles usaram. Você sabe as alegações específicas que fizeram. Você vê os exageros deliberados misturados com invenções totais. Você sabe quem os arquivou e quando. Você sabe quem assinou embaixo. Você sabe quem olhou para o outro lado quando deveria ter questionado as inconsistências. Você sabe qual relatório veio primeiro e como cada um subsequente se baseou nas mentiras anteriores para criar um padrão que parecia crível no papel, mas que desmorona sob escrutínio. As falsas acusações, você sabe sobre essas também. Você sabe quem as fez. Você sabe onde eles estavam quando as fizeram. Você sabe para quem eles contaram primeiro e como a história mudou à medida que se espalhava. Você conhece a versão original e conhece a versão final e pode rastrear cada alteração. Você sabe porque certos detalhes foram adicionados mais tarde. Você sabe quais partes foram projetadas para fazer você parecer instável. Você sabe quais elementos foram calculados para fazer você parecer perigoso. Você sabe quais componentes foram arquitetados para despertar medo ou desgosto nos ouvintes. Você sabe sobre as tentativas de armadilha.
Você vê as situações que eles orquestraram esperando que você reagisse de uma maneira que validasse a narrativa deles. Você reconhece as armadilhas que eles prepararam. Você entende as provocações que eles planejaram. Você pode identificar as testemunhas que eles posicionaram. Você sabe que eles tinham pessoas prontas para documentar a sua reação. Eles tinham pessoas prontas para testificar qualquer história que precisasse ser contada. Você sabe sobre os planos que falharam porque você não mordeu a isca. Você entende os cenários que desmoronaram porque você agiu diferente do que eles previram. Alguns de vocês sabem sobre reuniões que aconteceram a portas fechadas. Vocês sabem sobre telefonemas feitos em segredo. Você sabe sobre os grupos de conversa onde estratégias eram discutidas. Você sabe sobre e-mails que deveriam permanecer privados. Você entende a coordenação que aconteceu através de distâncias. Como? Porque o céu lhe deu acesso. O divino abriu arquivos que deveriam permanecer selados. Você recebeu passes de bastidores para áreas restritas. Você descobriu que a pessoa em um local conhece a pessoa em outro. Você rastreou relacionamentos que não estavam documentados publicamente. Você encontrou locais de encontro que não têm endereços padrão. Você conectou pessoas que pensavam estar operando de forma independente. Mas você viu a teia. Você viu o padrão. Você viu o desenho. E com cada descoberta você se tornou mais perigoso para a narrativa deles. Você se tornou mais ameaçador para a paz de espírito deles. Você se tornou mais poderoso de maneiras que eles nunca anteciparam. Enquanto isso, eles tentavam fazer a mesma coisa com você. Tentavam acessar suas informações privadas, cavavam o seu passado, procuravam munição. Mas cada tentativa bateu numa parede. Cada esforço encontrou um beco sem saída. Eles continuavam sendo trancados do lado de fora, continuavam sendo redirecionados, continuavam sendo bloqueados. Você tem uma proteção ao redor da sua vida que eles simplesmente não conseguem penetrar. E alguns de vocês têm brincado com eles. Vocês têm alimentado eles com informações falsas, têm enviado eles em perseguições inúteis. Você tem observado eles desperdiçarem tempo e recursos perseguindo sombras, enquanto você se move em total liberdade. Se esta mensagem se alinhou com o seu propósito, apoie este vídeo para que outros escolhidos possam encontrar sua confirmação. Para alguns de vocês, o local de trabalho se tornou um campo de batalha. O supervisor viu sua competência e se sentiu ameaçado. Em vez de celebrar suas habilidades, eles perceberam você como competição. Eles começaram a criar situações projetadas para fazer você parecer ruim. Documentaram incidentes que nunca aconteceram da maneira que alegaram. Criaram trilhas de papel para justificar sua demissão. Eles definiam prazos impossíveis, depois advertiam você quando não conseguia cumpri-los. Davam tarefas sem os recursos adequados, depois documentavam suas dificuldades. Eles excluíam você de comunicações importantes, depois criticavam você por não saber informações às quais nunca lhe deram acesso. Você sabe sobre os eventos orquestrados. Você se lembra das vezes em que arranjaram para que várias pessoas testemunhassem algo que foi tirado completamente de contexto. Você recorda os momentos em que provocaram você, esperando que reagisse emocionalmente, para poderem rotulá-lo como instável. Você entende os cenários onde distorceram suas palavras e ações para encaixar numa narrativa que já tinham escrito. Você sabe quais colegas de trabalho estavam envolvidos. Você consegue distinguir quem foi genuinamente enganado e quem estava participando ativamente da decepção. Para outros de vocês, os relacionamentos forneceram o campo de batalha. Alguém fez mal a você, e quando você descobriu o que fizeram, eles não conseguiam lidar com o fato de serem pegos. Então, em vez de assumir a responsabilidade, partiram para a ofensiva. Contataram seus amigos com uma versão dos eventos que invertia a vítima e o vilão. Choraram para ouvintes simpáticos. Eles manipularam emoções e relacionamentos para virar seu sistema de apoio contra você. Precisavam que todos te odiassem, porque se todos te odiassem, ninguém acreditaria no seu lado quando você finalmente falasse. Você sabe as mentiras exatas que contaram sobre você. Você sabe qual amigo eles abordaram primeiro e o que disseram para essa pessoa. Você entende como eles adaptaram a história de forma diferente dependendo da audiência. Disseram a um amigo que você tinha ciúmes. Disseram a outro que você era controlador.
Disseram a outro alguém que você era mentalmente instável. Cada versão foi cuidadosamente elaborada para apelar aos preconceitos ou inseguranças daquela pessoa específica. Você sabe sobre as capturas de tela que eles editaram. Você se lembra das mensagens que tiraram de contexto. Você está ciente das gravações que cortaram para remover as próprias provocações, mantendo apenas as suas respostas. Alguns de vocês vivenciaram perseguição na vizinhança. Pessoas decidiram que você não se encaixava na ideia de quem pertencia ao espaço delas. Talvez você fosse diferente demais. Talvez seu sucesso fosse ameaçador demais. Talvez sua independência fosse pronunciada demais. Talvez sua presença lembrasse a eles o que não estavam conquistando em suas próprias vidas. Então, começaram a campanha deles. Reclamaram às autoridades sobre violações que não existiam. Espalharam boatos para outros vizinhos. Criaram um ambiente de hostilidade projetado para expulsar você. Você sabe quem começou. Você pode identificar quem se juntou porque genuinamente acreditou nas mentiras e quem se juntou porque gosta de participar da crueldade. Você sabe sobre as reuniões que aconteceram na sala de estar de alguém, onde discutiram estratégias para tornar sua vida difícil. Você sabe o que disseram sobre você quando pensavam que ninguém nunca lhe contaria. Você entende os planos que funcionaram e os planos que saíram pela culatra espetacularmente. Mentiras exigem manutenção constante. A verdade apenas existe por si só. Quando várias pessoas tentam manter a mesma mentira, alguém eventualmente escorrega. As histórias mudam levemente de um relato para outro. As linhas do tempo não batem quando você as examina cuidadosamente. Detalhes começam a contradizer uns aos outros. Você começou a notar todas as inconsistências. As coisas simplesmente não batiam. Cada inconsistência tornou-se uma rachada na fundação deles. Quando você examinou essas rachadas de perto, tudo começou a desmoronar. Eles pensavam que estavam operando na escuridão, onde ninguém poderia vê-los. Pensavam que seus segredos estavam completamente seguros. Acreditavam que o tempo enterraria seus feitos fundo o suficiente para nunca ressurgirem. Assumiram que a complexidade confundiria você tanto que nunca juntaria as peças. Eles esqueceram da sua conexão com aquele que vê absolutamente tudo. Aquele que conhece o fim desde o verdadeiro começo. Aquele que opera completamente fora das limitações humanas. Eles fizeram seus planos elaborados. O céu olhou para esses planos, riu e entregou a você a planta completa. Você sabe sobre os relatórios falsos que arquivaram. Você entende as falsas acusações que fizeram. Você reconhece as tentativas que fizeram para te incriminar. Você tem os nomes de todos os envolvidos. Você pode identificar quem foi o arquiteto e quem eram apenas os operários construindo as mentiras. Você possui detalhes que se sustentariam em qualquer tribunal. Você tem fatos que não podem ser contestados por ninguém. Você tem a verdade que não pode ser distorcida, não importa o quanto tentem. E eles não têm absolutamente nenhuma ideia de que você sabe tudo isso. Eles ainda andam por aí com sorrisos falsos nos rostos. Eles ainda jogam conversa fora com você como se nada tivesse acontecido. Ainda fingem que tudo está normal. Estão dormindo pacificamente à noite, pensando que seus segredos estão enterrados tão fundo que nunca virão à tona. Eles não sabem que você já desenterrou cada um deles. Enquanto tudo isso se desenrolava no reino natural, havia uma guerra intensa acontecendo no reino espiritual, da qual você talvez não estivesse totalmente ciente. Várias pessoas vieram contra você com tudo o que tinham, mas você tinha uma arma que derrotou todas elas combinadas. A sua fé, a sua conexão com o divino, a sua recusa em desistir não importa o que viesse, a sua capacidade de permanecer firme, mesmo quando tudo ao seu redor tremia violentamente. A sua escolha de confiar em Deus, mesmo quando não conseguia ver o quadro completo. A sua decisão de continuar, mesmo quando a lógica gritava para você parar. Enquanto você dormia, estava lutando batalhas em reinos além do físico. Você já acordou sentindo-se exausto mesmo depois de uma noite inteira de sono? Seu corpo parece que acabou de correr uma maratona, embora você estivesse deitado na cama o tempo todo. Isso é porque você estava trabalhando no reino espiritual. Você estava se defendendo contra ataques que não podia ver com olhos naturais. Você estava exercendo autoridade espiritual. Você estava exercendo domínio divino. Você estava engajado numa guerra que sua mente natural pode nem lembrar, mas seu espírito estava totalmente presente e ativo. A Bíblia fala sobre Deus fazer seus inimigos fugirem em várias direções diferentes. Isso está acontecendo agora mesmo na sua situação. As pessoas que se uniram contra você estão se espalhando como insetos quando a luz acende. Suas alianças cuidadosamente construídas estão desmoronando em pó.
os laços deles estão se rompendo. Mesmo enquanto fogem, eles ainda enfrentam consequências espirituais pelo que fizeram. Mesmo nas tentativas de escapar, não conseguem encontrar paz em lugar nenhum. Mesmo ao se separarem uns dos outros, carregam o peso pesado da participação deles no ataque a você. E eles nem são mais amigos uns dos outros. O grupo que se uniu especificamente para atingir você desmoronou completamente. São eles que estão perdendo o sono agora, enquanto você descansa pacificamente sob a proteção divina. Eles estão bem acordados, roendo as unhas de preocupação. Eles estão se revirando na cama a noite toda. Estão olhando para o teto no escuro. Estão repassando os piores cenários em suas mentes, repetidamente. E se você descobrir sobre isto? E se você souber daquilo? E se tudo o que fizeram for completamente exposto? E se perderem tudo o que têm? E se todos descobrirem quem eles realmente são por baixo da máscara? Eles estão catalogando mentalmente cada conversa onde podem ter escorregado e falado demais. Cada e-mail que eles desejam desesperadamente poder desenviar. Cada mensagem de texto que pensavam estar deletada para sempre, mas que ainda pode existir em algum lugar no universo digital. Eles estão se lembrando de todas as vezes em que foram descuidados com as palavras. Todos os momentos em que falaram demais para a pessoa errada. Todas as instâncias em que assumiram que ninguém estava prestando atenção, mas alguém definitivamente estava. Eles estão se perguntando se você tem gravações que eles desconhecem. Se você salvou capturas de tela de coisas que eles pensavam ter desaparecido. Se você tem documentado tudo da mesma maneira que eles tentaram documentar coisas falsas sobre você. Alguns deles estão extremamente preocupados com incidentes específicos. Aquela vez em que alegaram que você fez algo, mas as imagens de segurança podem provar o contrário. Aquela reunião onde disseram que você não foi convidado, mas a troca de e-mails mostra claramente que você foi incluído. Aquele relatório que arquivaram alegando que uma conversa aconteceu em um determinado dia, mas o seu calendário prova que você nem estava no prédio naquela hora. Eles estão se perguntando quais das mentiras deles você pode refutar com evidências concretas e quais você pode desmontar com um simples raciocínio lógico. Estão ansiosos sobre todas as pessoas que envolveram no esquema. Estão se perguntando se todos vão manter a mesma história quando a pressão for aplicada. Estão preocupados que alguém possa quebrar sobre o peso da culpa e contar a verdade para aliviar a própria consciência. Estão preocupados que o elo mais fraco da corrente possa se romper e expor toda a operação. Eles estão questionando lealdades agora. Estão olhando para seus co-conspiradores com olhos desconfiados. Estão se perguntando quem pode ser realmente confiável e quem pode mudar de lado para se salvar quando as consequências começarem a chegar. Você sabe o que mais os consome? O desconhecido. Eles não têm absolutamente nenhuma ideia do que você realmente sabe. Não conseguem medir a verdadeira extensão da sua informação. Não sabem se você tem apenas algumas peças ou se completou o quebra-cabeça inteiro. Essa incerteza é pura tortura para eles. Uma coisa é saber que alguém está com raiva de você. Outra coisa completamente diferente é saber que alguém está sentado silenciosamente sobre informações que poderiam destruir tudo o que você construiu sobre uma fundação de mentiras. Eles estão se balançando em cadeiras tarde da noite. Estão andando de um lado para o outro, incapazes de se acalmar. Estão checando seus telefones obsessivamente, imaginando se hoje é o dia em que finalmente terão o confronto que tanto temem. Eles se assustam com qualquer som inesperado. Estão paranoicos com tudo. Estão constantemente olhando por cima dos ombros. Estão duvidando de cada interação que têm com qualquer pessoa. Estão analisando todas as suas conversas em busca de quaisquer dicas sobre o que você pode saber. Estão vigiando suas redes sociais como gaviões, procurando por pistas. Estão perguntando aos seus amigos em comum sobre você, tentando desesperadamente medir suas intenções e seu estado de espírito. Estão pescando informações sem revelar por que estão tão desesperados para saber. Alguns deles até tentaram entrar em contato indiretamente. Estão enviando sondagens através de terceiros. Estão fazendo alguém mencionar você casualmente na conversa apenas para ver como você responde. Estão testando as águas, tentando determinar se você ainda está ferido, ainda com raiva, ou se de alguma forma seguiu em frente e esqueceu. O que eles não percebem é que a sua paz não é baseada na ignorância. O seu comportamento calmo não vem do esquecimento do que aconteceu. O seu silêncio não é a aceitação da narrativa deles. A sua paz é, na verdade, o seu poder. A sua calma é a sua estratégia. O seu silêncio é a sua preparação para o momento perfeito. É isso que operar na escuridão faz com as pessoas. A culpa as devora vivas de dentro para fora.
O medo da exposição tortura suas mentes dia e noite. O peso da consciência torna-se absolutamente insuportável. Não importa quantas mentiras contem a si mesmos sobre o porquê de suas ações serem necessárias ou justificadas, no fundo eles sabem a verdade real. No fundo, sabem que o que fizeram foi errado. No fundo, sabem que as consequências virão para eles eventualmente. Eles estão sentados lá, completamente estressados, enquanto você caminha em paz. Estão ansiosos e preocupados enquanto você está confiante e seguro. Estão literalmente sem fôlego de pânico e medo, enquanto você respira aliviado e descansa bem. Alguns deles querem desesperadamente fugir da situação, querem desaparecer completamente, querem cortar contato com tudo e todos, querem ir embora e nunca mais olhar para trás, mas não podem fazer isso. Se partirem agora, parecem culpados conforme a acusação. Se fugirem, confirmam tudo o que você tem dito sobre eles. Se desaparecerem sem explicação, validam toda a sua versão dos fatos. Estão completamente presos pelas próprias ações. Estão aprisionados pelas próprias escolhas. Estão presos entre a cruz e a espada, e circunstâncias completamente fora do controle deles estão prestes a arrastar cada um deles de volta para enfrentar o que fizeram. Talvez sejam questões legais que exigirão a presença e o testemunho deles. Talvez sejam situações profissionais que exigirão que apareçam e respondam a perguntas. Talvez sejam dinâmicas familiares que simplesmente não permitirão que se escondam. Talvez seja um acerto de contas espiritual que os perseguirá independentemente de para onde tentem correr. Qualquer que seja a forma que tome, eles absolutamente não podem escapar do que está vindo. Eles pensaram que ser derrotados espiritualmente era o fim dos seus problemas. Aquilo foi, na verdade, apenas a primeira parte. Agora vem a verdadeira responsabilidade. Agora vem as consequências reais. Agora vem o momento de responder por suas ações. E eles sabem, no fundo, que isso está chegando. É exatamente por isso que não conseguem dormir à noite. O seu lado da história revela todas as provocações que eles cuidadosamente editaram da narrativa deles. Expõe todos os padrões que eles desesperadamente esperavam que ninguém notasse se mostrassem apenas incidentes isolados. Eles alegaram que você era instável e não confiável. O seu lado vai mostrar a campanha sistemática que foi projetada especificamente para fazer você parecer dessa forma. Disseram que era difícil trabalhar com você e que causava problemas. O seu lado vai revelar os padrões impossíveis que foram aplicados apenas a você e a mais ninguém. Disseram que você exagerou nas reações. O seu lado vai demonstrar ao que você estava realmente reagindo e por que qualquer pessoa sensata teria respondido de maneira semelhante. Disseram que você era o problema que precisava ser removido. O seu lado vai provar que você era, na verdade, o alvo de um ataque coordenado. A história deles depende inteiramente de as pessoas não fazerem perguntas, não cavarem mais fundo, não pensarem criticamente sobre o que lhes é dito, apenas aceitarem tudo pelo valor de face sem exame. A sua história convida ativamente a investigação. Ela dá boas-vindas ao escrutínio de qualquer pessoa. Ela se sustenta perfeitamente sob exame minucioso, porque a verdade não teme perguntas. As mentiras temem. A verdade, na verdade, fica mais forte quando é testada completamente. As mentiras desmoronam por completo. E você está prestes a testar as mentiras deles de maneiras para as quais nunca se prepararam ou anteciparam. Alguns de vocês vão confrontar pessoas diretamente, cara a cara. Você vai olhar alguém bem nos olhos e expor absolutamente tudo o que sabe. Você vai apresentar suas evidências peça por peça, em ordem lógica. Você vai ligar todos os pontos bem na frente dos rostos deles. Você vai assistir a expressão facial deles mudar dramaticamente, conforme percebem que você sabe de tudo. Você vai ver a cor literalmente drenar das bochechas deles. Você vai assisti-los lutar desesperadamente para encontrar qualquer palavra. Você vai testemunhá-los tentando freneticamente formular algum tipo de resposta, mas falhando completamente, porque simplesmente não há defesa contra a pura verdade. Você vai declarar calmamente fatos que eles pensavam ser segredos enterrados para sempre. Você vai mencionar conversas que eles assumiram totalmente que eram privadas. Você vai mencionar nomes que eles nunca esperaram ouvir sair da sua boca. Você vai citar detalhes específicos que eles não podem negar, porque o nível de precisão prova que você estava fisicamente lá, ou alguém que estava lá lhe contou absolutamente tudo. Você vai desmontar toda a narrativa deles tão completa e minuciosamente, que quando terminar de falar, ninguém naquela sala terá qualquer dúvida sobre quem está dizendo a verdade real. Este confronto não é sobre vingança contra eles, é sobre estabelecer a verdade. Não é sobre machucá-los de volta da mesma maneira que machucaram você. É sobre colocar os registros em pratos limpos publicamente.
Não é sobre ser vingativo ou mesquinho. É sobre finalmente ser livre. Porque carregar uma verdade que você não tem permissão para falar é um fardo incrivelmente pesado. Saber o que você sabe e ter que fingir que não sabe é absolutamente exaustivo. Ter que sorrir para pessoas que te apunhalaram pelas costas esmaga a alma. Este confronto representa a sua libertação, o seu momento de finalmente reivindicar a sua própria narrativa. A sua oportunidade de permanecer firmemente na sua verdade, sem qualquer desculpa, sem qualquer medo e sem qualquer vergonha. Para alguns de vocês, este confronto será sobre eventos da infância. Alguém que te machucou profundamente, alguém que violou sua confiança, alguém que abusou do poder sobre você quando era jovem e vulnerável. Você vai dizer a eles: lembra quando essa coisa específica aconteceu? Eles ficarão absolutamente chocados que você se lembre tão claramente. Pensaram que o tempo tinha enterrado essa memória fundo o suficiente. Pensaram que você tinha seguido em frente e esquecido tudo sobre isso. Pensaram que aquela memória particular tinha desaparecido completamente da sua mente. Quando perceberem que você se lembra de absolutamente tudo, cada detalhe, cada palavra que foi dita, cada sentimento que você teve, o pânico puro vai se instalar. E é exatamente aí que as ofertas vão começar a vir. As próprias pessoas que tentaram destruir você tornam-se obcecadas por você. O ódio se transforma em admiração relutante. O que os choca é perceber que você sabia o tempo todo. Pense na sua jornada. Você saiu de buracos profundos. Você se transformou exatamente no que Deus disse que seria. Agora eles não conseguem parar de ficar impressionados. Você fez inimigos se apaixonarem por quem você se tornou. Isso é dominação completa. Você está pisando no cumprimento de promessas que foram faladas sobre a sua vida. Promessas que foram feitas antes mesmo de você nascer. Destinos que foram escritos antes que o próprio tempo começasse. Propósitos que não podem ser parados por nenhuma interferência humana. Você não passou por todo esse sofrimento por nada. Você não sobreviveu a esses ataques por acidente. Você não superou esses obstáculos por coincidência. Você foi especificamente escolhido para isto. Você foi especialmente construído para isto. Você foi cuidadosamente preparado para este exato momento. As pessoas que vieram contra você representam a conclusão divina na sua vida. Deus permitiu exatamente esse número, porque Ele sabia que você poderia lidar com todos eles e ainda emergir vitorioso. Ele sabia que você não quebraria sob a pressão. Ele sabia que você não se curvaria à vontade deles. Ele sabia que você não comprometeria sua integridade. Ele sabia que você não desistiria, não importa o que. Ele sabia que você manteria sua integridade através de absolutamente tudo. Ele sabia que você manteria sua fé, mesmo quando as circunstâncias gritassem para você perdê-la. Ele sabia que você permaneceria firme mesmo quando tudo ao seu redor estivesse tremendo violentamente. E quando você derrotou cada um deles, quando você durou mais que todos os seus complôs e esquemas, Deus os enviou correndo em direções diferentes. Derrota completa para eles, vitória completa para você, vindicação completa, restauração completa, elevação completa. Seus inimigos não estão mais unidos. A coalizão deles se dissolveu completamente. Estão espalhados, confusos, com medo, ansiosos, sem dormir, estressados e sem fôlego. Enquanto isso, você caminha em perfeita paz. Você está vivendo abençoado, você está permanecendo protegido, você está sendo elevado, você está caminhando em um favor que não pode ser parado por ninguém. Você está operando em uma autoridade que vem do lugar mais alto. Você está se movendo num poder que seus inimigos não conseguem nem começar a compreender. A sua verdade está vindo à tona. O seu lado está sendo contado a todos. A sua voz está sendo ouvida claramente. O seu testemunho está sendo compartilhado amplamente. Todos que tentaram silenciar você, tentaram desacreditar você, tentaram destruir você completamente, todos eles serão impactados. Alguns vão suspirar em puro choque, alguns vão suspirar de medo, alguns vão suspirar em reconhecimento de sua culpa, alguns vão suspirar maravilhados com sua resiliência, alguns vão suspirar enquanto toda a percepção deles muda, mas absolutamente todos eles serão afetados pelo poder da sua verdade. Lembre-se de toda a oposição que enfrentou. Lembre-se das diferentes direções em que eles se espalharam. Lembre-se das vitórias espirituais que você ganhou. Tudo isso preparou você. Tudo isso fortaleceu você. Tudo isso posicionou você. Você não é quem você era quando isso começou. Você é mais forte agora. Você é mais sábio agora. Você tem mais discernimento agora. Você é mais poderoso agora.
Você foi refinado no fogo e emergiu como ouro puro. Você foi testado em fornalhas e saiu sem nem mesmo cheiro de fumaça. Você andou por vales escuros e não temeu mal algum, porque Deus estava com você em cada passo. Então respire fundo agora mesmo. Respire a paz que vem de saber que a verdade sempre prevalece. Respire a confiança que vem de ter respaldo divino. Respire a força que vem de ter sobrevivido ao que era destinado a matar você. Respire a alegria que vem de saber que a sua história não acabou. Está apenas chegando na parte realmente boa. A parte onde você vence decisivamente. A parte onde você é vindicado publicamente. A parte onde você é celebrado. A parte onde você é honrado. A parte onde você é elevado. O seu lado da história vai deixá-lo sem ar, porque não é mais apenas a sua história. É a história da fidelidade de Deus através de você. É o testemunho do céu sobre a proteção sobre você. É prova de intervenção sobrenatural por você. É evidência de vitória na guerra espiritual através de você. É uma demonstração do que acontece quando você se recusa a desistir, quando se recusa a comprometer, quando se recusa a se curvar a qualquer coisa ou alguém, exceto ao Altíssimo. Você é tudo o que eles tentaram convencer você de que não era. Você é exatamente quem Deus disse que você era desde o princípio. Você é o escolhido, que não apenas sobreviveu ao ataque, você o dominou completamente. Você não apenas se defendeu, você partiu para o ataque. Você não apenas durou mais que eles, você durou mais enquanto tomava novos territórios. Você não apenas venceu a batalha, você venceu tão decisivamente que eles estão se apaixonando pela maneira como você venceu. Este é o seu momento. Tome posse, assuma, caminhe nele, viva-o plenamente. Você é o vencedor, você é o vitorioso, você é o testemunho, você é a prova, você é a evidência, você é a luz, você é a verdade, você é a história que os deixa buscando ar. E agora que você sabe tudo, agora que vê o quadro completo, agora que entende como todas as peças se encaixam, resta apenas uma pergunta. Quando você finalmente falar, quando finalmente revelar o que sabe, quando finalmente compartilhar o seu lado da história, quanto tempo você acha que levará até que eles fiquem completamente sem fôlego? A resposta é simples. No momento em que a primeira palavra sair da sua boca, eles já estarão sem ar.